Claro, como todos os mitos da arte, logo os talentos de Michelangelo se revelaram. Olá, meus amores! Os 50 fatos de hoje é de um dos mitos da história da arte, Michelangelo. Michelangelo Buonarroti nasceu em Caprese, oeste de Florença, em 6 de março de 1475. Ele era do signo de Peixes e o segundo mais velho de 6 irmãos. O seu pai foi prefeito da região por um tempo e a mãe morreu no parto do 6º filho. Quando Michelangelo era pequeno, ele foi cuidado por uma ama de leite em uma família de pedreiros de uma cidade próxima a Florença. E ele contava que ele absorveu a vontade de trabalhar com pedra através do leite dessa mulher. Durante a vida ele voltava para essa família para brincar com as crianças ou para ajudar em algum trabalho. Mesmo quando ele já era um artista admirado, o Michelangelo gostava de ir para Carrara para cortar o mármore com as próprias mãos. Ele gostava de estar em contato com a terra. Aos 7 anos ele foi enviado para a escola de latim do maestro Francesco da Urbino. Mas de pequeno ficou claro que ele não ia seguir uma carreira de oficial como o pai, e sim uma carreira nas artes. Aos 13 anos ele entra para a oficina do famoso pintor Domenico Ghirlandaio, onde ele fica 3 anos como aprendiz. O amigo dele, Francesco Granati, que também participava da oficina, foi quem ajudou a convencer o pai do Michelangelo. Claro, como todos os mitos da arte, logo os talentos de Michelangelo se revelaram. Ele era muito obstinado e dedicado desde cedo e queria aprender a manusear perfeitamente o mármore. Então ele saiu da oficina do Ghirlandaio para se dedicar totalmente à escultura. Ele é convidado pelo Lorenzo de Medici, que tinha conhecido ele na oficina e ficou impressionado com os talentos, a viver e trabalhar com a família Medici. E na casa dos Medici, o Michelangelo conhece muitos artistas e intelectuais, aprende sobre filosofia, literatura e vai substituindo o pincel que ele não gostava tanto pelo martelo. O Lorenzo organizava uma escola de escultores e durante o verão eles ficavam ali no jardim copiando as esculturas clássicas da coleção e ao mesmo tempo desenvolvendo o próprio trabalho sem se preocupar em ganhar dinheiro, em sobreviver, pagar as contas e tal. O Piero Torrigiano deu um soco na cara do Michelangelo, não se sabe se por inveja ou porque o Michelangelo fez um comentário, uma crítica que ele não gostou, enfim, nada justificaria um soco, e presenteou o nosso amigo com o perfil, com aquele narizinho achatado que a gente conhece. Até mesmo o melhor escultor não pode conceber uma ideia que já não esteja escondida dentro de um bloco de mármore. O primeiro trabalho independente que ele faz é a Madonna da Escada, inspirada por uma escultura do Donatello, e é incrivelmente madura para um jovem de 15 anos. Na sequência ele faz Centauromaquia, que também é um relevo, e vai além da narrativa histórica e se concentra em retratar o conflito, o caos dos corpos nus em posições contorcidas. Quando Lorenzo de Medici morre, o Michelangelo tem que voltar para a casa do pai. Ele foi o único artista vivo incluído no livro A Vida dos Artistas, do Giorgio Vasari, que inclusive disse o seguinte: entre os vivos e os mortos, no entanto, a palma da vitória deve ir para o divino Michelangelo Buonarroti, que alcançou e superou todos, de modo que ele tem preeminência não apenas em uma das artes, mas em todas de uma só vez. O Michelangelo queria reproduzir o esplendor do corpo humano e para isso ele começou a dissecar corpos, o que no caso era proibido, mas que ele fazia em segredo. E ele estudava com cuidado os músculos, tendões, órgãos internos. Ele produziu sob pressão de comissões papais e sobreviveu a 13 pontificados. Vocês vão entender agora que eu começar a contar. Ele viaja pela primeira vez a Roma a convite de um cardeal que encomendou uma escultura em tamanho real de um Baco, que o Michelangelo levou 1 ano para terminar. Em Roma ele se encontra com as esculturas clássicas e se auto-intitula Pupilo do Torso Belvedere. A escultura considerada a grande conquista artística do Michelangelo é a Pietà, que foi comissionada para a Capela dos Reis Franceses no Vaticano. Ele levou 9 meses só para escolher o mármore e transportar de Carrara. A escultura mostra a Virgem Maria segurando o Cristo nos braços, os dedos dela se afundam no tecido enquanto ela segura o corpo, é impressionante. A escultura foi projetada para ser vista só de frente, então as costas não estão entalhadas. E para que nada interrompesse o seu trabalho, Michelangelo construiu um chapéu com um porta-velas para que ele pudesse trabalhar à noite também. A Pietà é o único trabalho que ele assina na
faixa da Virgem, ele escreve: Michelangelo Buonarroti de Florença fez isso, ele estava orgulhoso. Em Florença rolou uma competição para esculpir um pedaço de mármore imenso de 8 metros, que o artista Agostino Duccio já tinha tentado fazer um Davi. E o pedido do Michelangelo para mexer no mármore foi aceito. Bom, daí ele foi lá e construiu um abrigo onde ele pudesse trabalhar dia e noite sem o olhar dos curiosos, e passou os próximos 3 anos dedicado a essa tarefa, que depois de terminada fez de Michelangelo o artista mais famoso e requisitado de Florença. O Papa Júlio II, lá de Roma, decidiu encomendar um túmulo para ele, a conhecida Tragédia della Tomba. No início, o artista e o Papa estavam super animados, foi dado dinheiro para ele comprar um mármore, ele foi até Carrara, trouxe o mármore, só que aí o Papa ficou envolvido com outras questões políticas e perdeu o interesse na tumba. O Michelangelo tentou agendar uma reunião com ele para mostrar o projeto por todos os dias de abril de 1506, sem sucesso. Daí ele decidiu afrontar o Papa e dizer que ia voltar para Florença, decidiu que ia voltar. O Papa ficou muito fulo da vida, o Michelangelo se desculpou com uma estátua de bronze e ficou por isso mesmo. E bom, ele ficou mais famoso ainda depois dessa história. O Michelangelo foi convidado para pintar a Capela Sistina em Roma e tentou por tudo se livrar desse trabalho. Ele dizia que ele não era um pintor e principalmente de afrescos. Ele tinha medo de fazer feio se aceitasse o trabalho e ao mesmo tempo tinha medo do Papa ficar muito bravo se ele negasse. Enfim, ele aceitou e a gente sabe que o Michelangelo é obstinado, ele sofreu, mas valeu a pena. E ele queria colocar ali no teto toda a criação do universo. Então ele dividiu a abóboda em 3 zonas temáticas. A parte central tem 9 campos retratando a história da criação, cercada de profetas e sibilas. A gente falou que ele gostava de anatomia, né? Então, um estudo recente diz que na criação de Adão ele desenhou um cérebro na figura de Deus. É possível que ele tenha incluído esse órgão por entender que o cérebro é uma das coisas mais brilhantes criadas por Deus. Ele enfrenta problemas técnicos durante a produção da capela, o andaime ficava preso por cordas na abóboda, que deixavam uns furinhos que teriam que ser preenchidos depois quando tirasse. Então o Michelangelo destruiu essa estrutura e construiu ele mesmo uma passarela suspensa que eles podiam se movimentar sem deixar marcas na parede e ao mesmo tempo que fossem a uma altura do chão, porque as atividades religiosas continuavam normalmente lá embaixo. Os 3 primeiros meses ele passou em trabalhos preparatórios, construindo a plataforma, cobrindo o teto com um gesso novo. Ele chamou o amigo dele, o Francesco Granati, lá do começo do vídeo, para organizar uma oficina para preparar pintores para ajudar ele na produção da capela. 1000 desenhos preparatórios foram feitos para a pintura da capela e antes que a pintura efetivamente começasse, foram penduradas telas a partir do andaime para que a tinta não pingasse no chão de mármore da Capela Sistina. Aos poucos ele foi se sentindo mais à vontade e desenhando direto no teto sem grudar o desenho antes, e o trabalho foi avançando mais rápido. Parece que o desenho da separação da luz das trevas levou só uma jornada de trabalho para ser concluído. Só que assim, leva um tempo para pintar o teto todo e o Papa já estava ficando meio impaciente. Daí um dia ele chegou pro Michelangelo e perguntou quando é que vai ficar pronto, e o nosso amigo respondeu: quando eu puder. O Papa ficou muito bravo e respondeu: quando eu puder. O Michelangelo, exausto, estava pronto para pegar suas coisas e voltar para Florença, quando por um milagre o Papa se desculpou. Outros estresses rolaram, mas finalmente em 1511 o Papa Júlio II leu a sua primeira missa na Capela Sistina e um monte de gente veio para admirar o trabalho. Agonia e Êxtase é um filme de 1965 sobre o Michelangelo pintando a Capela Sistina. Diz que ele era tão fedido que os assistentes tinham dificuldade de trabalhar perto dele. Umas fofoca que vem não sei da onde. O Michelangelo também era arquiteto, ele projetou a façade de São Lourenço, ele fez desenhos, uma maquete de madeira, mas 2 anos depois o Papa ficou impaciente e tirou o trabalho dele. Logo ele foi chamado para construir a Capela dos Medici, que levou 15 anos para terminar. A capela tem pilastras e contorno de janelas em pedra escura e as tumbas dos Medici ocupam as paredes laterais, com figuras do crepúsculo e do amanhecer, noite e dia, respectivamente uma mulher e um homem. E sobre eles as figuras dos Medici falecidos, Lorenzo e Giuliano, vestidos de comandantes romanos. Dizem as lendas que o Michelangelo nunca viu uma mulher nua na vida, por isso os corpos femininos têm curvas masculinas. A vida amorosa do Michelangelo é um mistério, ele nunca se casou e nem teve uma relação longa com nenhuma mulher durante a vida.
vida, então se assumiu que ele fosse homossexual, principalmente porque ele tinha uma relação intensa com o Tommaso de Cavalieri, um jovem bonito e nobre de Roma. O Michelangelo tinha 60 anos e ele 21 quando se conheceram. Não temos provas de um desejo físico, mas eles foram muito próximos durante a vida toda. E o Michelangelo dedicou poemas a Tommaso. Outra pessoa importante para ele foi a Vittoria Colonna, uma poeta notável italiana. Eles eram amigos, se encontravam com frequência e ele também dedicou poemas a ela. O Papa que veio na sequência, o Clemente II, pediu para o Michelangelo construir uma biblioteca. A Biblioteca Laurentiana. No meio da obra, Roma foi atacada em uma guerra pelo controle do norte, conhecida pelo saque de Roma de 1527, e que foi um horror de violência. Em Florença também estavam rolando umas tensões, os Médici caíram e voltaram ao poder. E bom, nesse tempo o Michelangelo parou a obra e depois voltou e concluiu a biblioteca. No alto dos seus 60 anos, o Michelangelo recebeu outra missão papal, que era pintar o altar da Capela Sistina. A parede imensa que ele completou em 5 anos com uma pintura do Juízo Final tem quase 400 figuras ao redor de um Cristo jovem. Tem a Virgem Maria, santos, mártires, anjos, e a maioria das figuras estão nuas, o que causou certa polêmica. O Papa seguinte até mandou um outro pintor colocar roupa em algumas das pessoas. Nesse mesmo afresco tem um São Bartolomeu com uma faca em uma mão e sua pele em outra. E essa pele, ao que dizem, é um autorretrato do Michelangelo. Ele sabia várias partes da comédia de Dante de cor e às vezes recitava passagens inteiras. Aos 70 anos e sentindo a morte de amigos próximos como a Vittoria, ele começa a rondar o assunto da mortalidade. Nessa época ele faz outra Pietà, provavelmente com a intenção de usar na sua própria tumba, e ele usa um bloco único para esculpir 4 pessoas. Mas em determinado momento, não se sabe por que, ele tenta destruir a escultura, martela o pé e o braço do Cristo. Até poucos dias antes de morrer, ele estava trabalhando em uma escultura da Pietà Rondonini. Essa escultura encantou os modernistas como o Henry Moore. O Michelangelo é o principal arquiteto responsável pela igreja de São Pedro em Roma, que não foi concluída antes da sua morte. O nosso artista faleceu em 1564 aos 88 anos. Rolou uma disputa entre Roma e Florença para quem teria a honra de enterrar o Michelangelo. A princípio o corpo foi para uma igreja romana, mas o sobrinho disfarçou o caixão como mercadoria e levou para Florença. É lá que ele está hoje. Rafael e Da Vinci são os grandes rivais de Michelangelo. O Freud fez um ensaio sobre o Moisés da tumba não concluída do Júlio II. Ele diz o seguinte: sempre me deleita ler uma frase apreciativa sobre essa estátua, tal como ser a coroa da escultura moderna, porque nunca uma peça de estatuária me causou impressão mais forte do que ela. Quantas vezes subi os íngremes degraus que levam do desgracioso Corso Cavour à solitária piazza em que se ergue a igreja abandonada e tentei suportar o irado desprezo do olhar do herói. Freud. Esse livro me ajudou a fazer esses 50 fatos. Eu vou deixar ele lá na lojinha da Amazon, que fica aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar. É isso, gente. Michelangelo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e vamos conversando, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.